Hoje nós ainda somos os anestesiados renegados, né? Ou seja, a gente não gosta do que está acontecendo, a gente não está feliz com as coisas como elas são, mas nós estamos em uma fase de anestesia ainda, né? Onde a maioria, que é aqueles que mantêm o mundo girando, né? Porque sempre haverá uma minoria barulhenta, mas a maioria ainda é silenciosa. E haverá um momento onde, seguindo os padrões de repetição histórica, onde surgirão as vontades revolucionárias. De isso eu não aguento mais, vamos mudar tudo. E como nós somos humanos fazendo humanices, geralmente isso acontece com violência, com quebra política, com quebra social, sempre com provavelmente algum tipo de perspectiva messiânica, de este fulano chegou para mudar tudo. E todo mundo vai junto, e aí todo mundo se mata, e o ciclo se recomeça. E como se preparar ou proteger disso ou não tem jeito? Não tem, cara. A gente tem que lembrar que tudo se trata de estatística. Como nós já conversamos em oportunidades passadas, você tem muito maior chance de sobrepor uma fase de transição civilizacional morando num ambiente onde você tem, talvez, água de uma nascente, produção de comida, meios de ficar longe das grandes cidades, do que morando no centro de São Paulo. Estatisticamente falando, se um colapso grande acontece, muito pouco provável que você seja capaz de daqui poder sair e ir para um lugar mais seguro. Então, para aqueles que estão compreendendo que estamos nessa fase de transição, o grande desafio é entender, ok, como eu me preparo para esse potencial aspecto. E talvez não seja você, talvez sejam suas crianças, né? Então, como eu estruturo um estilo de vida que vai me dar maior resiliência para este período? Porque você não vai mudar nada. Nem eu, nem você. Nós estamos em um mecanismo que se autogerencia. E ele já está arrumado para o seu fim, certo? É a repetição do processo que já temos há muitos e muitos séculos. Então não é você que mudará alguma coisa. Se você achar que provavelmente é porque você está com um vislumbre messiânico e você vai gerar a revolução, que vai causar muita morte e vai voltar ao básico de novo, né? Então, entendendo que estamos em um sistema que é incapaz de ser controlado, o nosso próximo passo é sobreviver a esse período de mudança, né? E como fazer isso? Eu não sei, né, cara? Tem que pensar, né? Porque, por exemplo, você é um cara preparado já, né? Fiquei sabendo que você tem sítio e tal, né? Tô me preparando, né? Mas não tem esse espaço para todo mundo ir para as montanhas, né? Mas nunca teve e nunca vai ter. A grande verdade é que a maioria perece. É mesmo? Em toda grande mudança civilizacional, seja um período, por exemplo, a Grande Fome Irlandesa, lugares onde tudo deu errado, a maioria morre. A maioria perece. É importante entender que quando a gente fala de sobrevivência, nós não podemos ir para uma perspectiva humanista de que todo mundo tem direito a tudo. Infelizmente, cara, não. Infelizmente, não. Você pode ser a pessoa mais bem intencionada do mundo. Se você estiver no lugar errado, na hora errada, com poucos recursos, você provavelmente vai partir dessa para melhor. Então a ideia aqui é a gente pensar em quais são os potenciais mecanismos que a gente pode fazer para ficar mais forte para isso. E aí é o básico do básico, né? Que é, primeiro passo, né? Quanto mais pessoas, mais problemas. Pois é. Eu não sei se... Eu não sou de São Paulo, né? Mas eu imagino que por aqui a vida é um pouco mais alucinada. Total. Mas você já morou em cidade grande ou nunca? Não. Eu morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não é uma cidade grande. Na época, lá tinha 800 mil habitantes. Não é nada. Pelo que eu sei, um bairro desse aqui deve ter mais. Mas o declínio que a gente tá vendo hoje em dia em relação... Tem mais velhos do que gente nascendo, tem mais gente morrendo do que nascendo. Isso é um sinal também ou não? Então, é porque você percebe que não existe um estímulo à reprodução. E como qualquer organismo, por exemplo, uma planta, ela só dá frutos quando ela tem um superávit energético. Ou seja, se uma planta que deveria frutificar não frutificou, é por quê? Porque faltam recursos. Ela tem que ser adubada, ela tem que ter cuidado para que ela possa, então, ficar forte e reproduzir. Quando você tem um colapso na taxa de reprodução das pessoas, o que acontece é que a pergunta é simples. Por que não tem compensado ter filhos? E aí você tem inúmeras respostas, né? E mesmo que as respostas sejam de caráter de vislumbre moral, isso também é uma sintomática da decadência moral que nós temos construída nesse processo, né? Pode ser, geralmente, a resposta é econômica, né? Porque a economia nada mais é do que comportamento humano.
Então, quando as pessoas dizem que não compensa ter uma criança, ou porque é muito caro, ou porque é muito arriscado, ou porque eu não quero ceder parte do meu tempo para cuidar de uma criança, todas essas sintomáticas são características e já previstas também, né? É quase a... Daqui a pouco eu tô me sentindo igual a Harry Seldon aqui, falando do fim de términos. Pois é, né? Que ele propõe, já que vai acabar, vamos estocar todo o conhecimento em um lugar para pelo menos quando for se reconstruir, vai reconstruir a civilização, demore menos tempo, né? Exato. Que tem isso também. Mas né? é isso, no final, não é uma história distante da realidade. Não, por exemplo, ele se baseou na queda do Império Romano, né? Para criar esse Império Galáctico que estava em decadência, né? Exato, e se você for para pensar, hoje já existem propostas de que... Só para saber, é a saga do Fundação do Isaac Asimov que a gente tá falando. Né? Mas se você for ver, uma das teorias que estão ganhando força agora a respeito da Biblioteca de Alexandria é o tal do fogo lento. Não sei se você já ouviu falar disso. Não. Porque existe essa concepção mitológica de que havia uma biblioteca com toneladas de conhecimento humano que foi saqueada, pegou fogo e acabou. Sim. Certo? De um episódio dramático. Mas estão surgindo novas concepções, novas evidências que mostram que talvez o que tenha consumido a Biblioteca de Alexandria tenha sido o fogo lento. Que é, a biblioteca começou a ter menos investimento do governo, logo você começa a ter menos transcritores de papiro, né? Ou seja, aquele material ele vai se decaindo com o tempo, muito mais rápido que um livro moderno. Então você começa a ter menos reproduções das obras, muitas obras começam a ficar ilegíveis por conta da deterioração convencional, as pessoas começam a perder interesse naquela biblioteca e tudo indica que o incêndio que a tomou só pegou os ossos do que antes havia ali. E isso é o que acontece na nossa civilização. Lentamente, o conhecimento vai sendo dado como inacessível. E é interessantíssimo entender que, se você for para pensar, olha que loucura, estamos supostamente na era do conhecimento, né? Mas o quão fácil é encontrar conhecimento de verdade? Porque cada vez mais, nós temos mais e mais ruído entre você e o conhecimento. Por exemplo, hoje, nós ainda podemos comprar livros físicos. Mas já existe uma tendência enorme de comprar só livros digitais, uma grande força voltada para a praticidade, comodidade, de você comprar lá, em qualquer empresa que seja, os seus livros digitais e você ouvi-los pelo aplicativo da empresa. Mas se você não pode pegar e fazer o que quiser, não é seu. Você, tecnicamente, alugou aquilo ali. Porque se você perde a sua conta, você perde todos os seus livros. Então, existem cada vez mais camadas de complexidade e vulnerabilidade entre você e o conhecimento. Mas lá pela década de 70 havia uma sequência de livretos de um cara que eu não lembro o nome dele, mas ele é um americano que lançava almanaques de sobrevivencialismo. E o cara tinha, desde como fazer bomba com adubo, tudo que você imaginasse, as coisas que hoje você não encontra. O cara ensinava a fazer napalm num almanaque que vendia na banca. O quê? É porque era conhecimento liberado. Hoje você tem a ilusão de conhecimento. E o que nós encontramos, na verdade, é que a maior parte das pessoas está presa na obesidade informacional. Então ela acha que sabe, ela acha que tem o acesso, mas se a gente cortar alguns fiozinhos desse mecanismo, ela se vê completamente na escuridão e na ignorância, né? E é interessante entender isso. Porque, novamente, hoje, um exemplo bem legal. Vai no Google e tenta pesquisar alguma coisa. É difícil conseguir o que você quer, cara. Eu não sei, mas você usando o Google já não é tão mais simples para você pegar um resultado que você queria. Cada vez mais camadas te distanciando do conhecimento, te oferecendo cada vez mais ruído. Desde quem paga vem primeiro até, sei lá, quais são os interesses nessa busca aí, né? Me lembra muito da Idiocracia, né? Lembra daquele filme que era ridículo e hoje está cada vez mais próximo da realidade. Os caras usavam Crocs, né? Pois é. E tomavam o que era? Tipo um Anônimo Red Bull, uma coisa assim, Não né? lembro. Mas então, assim, é muito louco você parar a pensar que talvez possamos seguir uma linha distópica estilo Cyberpunk lá, 2077, né? Da gente cair num mundo estilo mais Admirável Mundo Novo, onde o prazer é o reino da história. Então tem muitas possibilidades que a gente não sabe quais vão ser. E o problema está que a gente é incapaz de calculá-las. A gente nunca vai saber para que lado vai a nossa vida, né? Ou seja, para que lado a sociedade vai nos guiar. Quem é que imaginou que teríamos um processo pandêmico tão severo? Pois é.
né? E foi, entre aspas, bastante previsível. Num espaço de tempo curto. Se a gente parar pra pensar, sempre houve episódios epidêmicos, pandêmicos talvez não, mas sempre houve uma série de doenças que mataram muitas e muitas pessoas em vários ciclos da história. Então é compreensível entender que teríamos um novo ciclo como esse. Ou seja, haveria, em algum momento do futuro atual, a possibilidade de enfrentarmos um novo período como esse. E aí quando você vê toda a construção que vem lá, de Yuan, aquela coisa toda, você já sabia que isso ia ganhar alguma proporção. E se você tivesse acesso a esse vislumbre histórico e aceitar que as coisas se repetem, e entender que cada coisa segue a mesma sintomatologia, o que acontece é simples. Você vai ser confrontado por uma relativa previsibilidade do futuro.